Bom dia, meus queridos. Hoje já é 6 de janeiro e o tempo está passando. Quer dizer que o mês passado a gente estava esperando a entrada do ano. Hoje já está com 6 dias do ano. E assim por diante, vai rápido. Daqui um dia já é fevereiro, é março, é abril, é maio, e vai indo e aí chega o fim de novo. E o tempo está passando. E nós, às vezes, nos acomodamos, achamos que isso é muito normal. E hoje vamos tratar de um assunto muito interessante na questão da palavra de Deus. Jesus, quando estava aqui, que ele lutava com o povo que não recebeu, que é o povo judeu, o povo, né, são aquele famoso povo fariseu, doutores da lei, que dizia que entendia tudo de profecia, entendia, esperando o Messias, mas o Messias chegou e eles não reconheceram o Messias. E então por isso que Jesus falou um versículo que tem aqui, capítulo 5 de João, verso 39, que diz assim, vou botar aqui esse caco de vidro no olho para poder enxergar. Diz assim, examinai as Escrituras, porque julgueis ter nela a vida eterna, e são elas que mesmo que testificam de mim. Bom, na verdade, esse texto, ele tem, para a maioria dos pregadores, duas interpretações. A primeira interpretação é que Jesus perguntou aos fariseus, dizendo assim, vocês examinam as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim? Então, esse é um argumento que Jesus teve com eles, porque eles se consideravam examinador das Escrituras, conhecia as profecias, esperava a vinda do Messias. Mas há uma outra interpretação, né? Que aqui, pelo que está escrito aqui, não tem nenhum ponto de interrogação. Que diz assim, examinai as Escrituras, porque julgueis ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não tem nenhum ponto de interrogação. Mas pelo contexto da palavra, Jesus estava questionando com os fariseus. E aí ele disse isso, né? E às vezes, algumas pregadores interpretam de uma forma diferente. Que nós estamos examinando as Escrituras porque cuidamos ter nela a vida eterna. Ou está dizendo, ou está incentivando, examine as Escrituras porque cuideis ter nela a vida eterna, né? Ou examine as Escrituras porque queremos ter a vida eterna através de examinar. Então, é um pedido aqui na minha versão agora, na minha interpretação por último, é um pedido para que nós possamos examinar as Escrituras. Porque ela é que nos ensina como devemos caminhar para a vida eterna. Então, é um incentivo muito grande que nós temos. E aqui tem um texto assim, diz aqui, no rodapé da Bíblia. Ao examinar constantemente a Bíblia, o cristão deve buscar compreender
como a graça e a misericórdia de Deus funciona na prática. Além disso, precisa ter uma vida de oração. Tá vendo? Aqui no rodapé da Bíblia está dizendo isso aí. Que nós examinamos a palavra constantemente. Não é só ler um versículo de manhã, nós devemos ler a Bíblia diariamente. Porque aqui, nesse contexto, está dizendo, né, que nós devemos examinar a misericórdia de Deus funciona na prática. Além disso, precisa ter uma vida de oração. Frequentar os cultos da igreja e pregar o evangelho. Como devemos viver as horas do sábado, as horas de culto, né? Isaías 58, verso 13, 14. Então, eu quero compartilhar outro texto com vocês, logo aqui no livro de Apocalipse. Hoje nós estamos falando sobre como devemos buscar. E aqui, vamos ler aqui agora, nessa versão aqui, nessa Bíblia, capítulo 1 de Apocalipse, e o verso 3. Vamos ver como é que diz aqui. Apocalipse 1, verso 3, o livro profético, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Bom, a gente sabe que na Bíblia, aqui, tem 3 pontos. O primeiro ponto é ler, o segundo ponto é ouvir, e o terceiro ponto é praticar. Porque quando fala guardar, está falando na prática, né? A gente tem que guardar na prática e viver aquilo que nós lemos, o que nós colocar na prática. O rodapé aqui diz assim: Apocalipse, aquele que lê a palavra de Deus e dão ouvidos a ela por meio da obediência, seus ensinos são felizes. Por isso que fala bem-aventurado. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurança é feliz. Bem-aventurado é feliz. Então, nós precisamos buscar essa palavra. Ler as nossas lições que vêm. Nós, como adventistas, lemos a lição da escola sabatina. Os outros evangélicos lêem a lição da escola dominical. E assim por diante. Porque é lendo esse livro, é lendo essa palavra que nós podemos encontrar o caminho. Lá São Mateus já deixou muito claro, João 5,39 deixou muito claro que é examinando que nós vamos ter a vida eterna. Cuidamos ter a vida eterna. Mas aí vem aqui o Apocalipse capítulo 1 e verso 3, que feliz ou bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Esse guarda é a prática, né? É a prática. Diz aqui, quando conhecemos o conteúdo do Apocalipse e guardamos o que está escrito nele, podemos ter a certeza de que as promessas de Jesus se cumprirão em nossa vida. Por toda a Bíblia, ele nos promete um novo mundo livre de tudo o mal. A felicidade acompanhará aqueles que se
dedica ao estudo de sua relação específica. Melhor, revelação específica para o período final da história. Por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Uma pergunta aqui, né? A volta de Cristo é uma certeza alcançada na palavra divina, na cruz. Cristo pagou o preço do resgate do ser humano na segunda vinda. Ocorrerá a libertação plena. Aqui. Então, uma pergunta: por que podemos acreditar nas Escrituras Sagradas? Vamos ver aqui, 2 Pedro capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, folha muito fininha, difícil de achar, já está por cá. Olha, Pedro, 2 Pedro, vamos lá, acha aí 2 Pedro, achei aqui o 2 Pedro. Então vamos ver. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos ver o que fala aqui. Diz assim, ó. Bem no final do capítulo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram na parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então aqui, em 2 Pedro, está mostrando que nenhuma profecia foi dada por mente humana. Foi tudo através do Espírito Santo. Todos os escritores escreveram a palavra de Deus. Então ela é a garantia da nossa, que nem João 5,39 fala, é a garantia da nossa vida eterna, né? E nós podemos perder isso. Nós podemos perder isso. Nós sabemos, meus queridos, que o fim está mais perto do que nós pensamos. Você viu que lá no capítulo, no último trechinho do verso, Mateus, Apocalipse 1 e verso 3, diz que o tempo está próximo. Vocês sabem que quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, Noé pregou 120 anos. E quando chegou o dia, Noé entrou com a sua família e não entrou, só os animais entrou. Fora da família de Noé, só os animais que entraram na arca. Será que nós não corremos o mesmo risco hoje? E Noé falava todo o tempo, batendo o martelo, trabalhando na arca e falando a respeito que ia haver um dilúvio. E hoje não é diferente. Nós estamos sempre falando que Jesus vai voltar. E essa porta da graça vai fechar. Hoje, naquele tempo, a porta da graça era a porta da arca. Noé entrou na arca com a sua família. Pode ler a história lá no livro de Gênesis lá. Noé entrou com a arca com a sua família e Deus esperou 7 dias.
Aí no sétimo dia Deus fechou a porta por fora. E daí em seguida começou a chuva. Aí o povo começou a correr atrás, bater na porta, chamar por Noé, para Noé abrir a porta que eles iam entrar, mas era tarde demais. A porta da graça já tinha fechado para eles. Eles teve 120 anos de oportunidade e não aceitaram. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Você quer ver? Vamos ler aqui o livro de Amós agora, no capítulo 8, que diz assim, o verso 11. Verso 11 diz assim, Amós 8 e 11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Não é o mundo, às vezes não é o povo lá do mundão que Deus está falando isso aqui. Muitas vezes Deus está falando para nós que estamos dentro da igreja, que estamos muito desapercebidos, muito acomodados, porque essa porta ela vai fechar. E aqui, como diz Amós também é um outro, esse aqui é um texto que é duplo. Aconteceu no passado e vai acontecer novamente. O povo vai... Você quer ver o que vai acontecer aqui no verso 12? Ó, andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Tá vendo? Vão correr por toda parte procurando a palavra do Senhor e não encontrarão. Quando fala de mar a mar, vai percorrer por toda a terra. Vocês sabem que a terra tem uma porção maior de água do que de terra. Então eles vão correr por essa terra, buscando, vão pegar avião, vão para outros países para encontrar a palavra de Deus, não vai encontrar. E aqui o verso 12 diz assim, ó, verso 13. Procura aí na sua Bíblia, Amós capítulo 8, de 1 a 13. De 11 a 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Sabe por quê? Isso aqui, porque muita gente está atrás de idolatria. E a idolatria não é só adorar a imagem de escultura, qualquer objeto que você adora mais do que Deus, aquele que você venera mais do que Deus, seu celular, seu carro, sua casa, né? Seu pastor, né? Então, cada um tem um tipo de Deus diferente. O que é idolatria? É colocar um objeto assim no lugar de Deus, no lugar da nossa devoção na palavra de Deus. E diz aqui, ó, verso 14 diz assim: os que agora jura pelo ídolo de Samaria e dizem como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Então aqui esse verso 14 diz assim que muitas das pessoas estão se dando a alguns tipos de idolatria, alguns tipos de colocar objetos acima de Deus. E diz aqui, esses cairão e não levantarão mais. Meus queridos, não é para assustar você, isso aqui é para mostrar que Deus está chamando nos canais das redes sociais, nas igrejas, nas palavras escritas, que é esparramada por aí. Todo ano a Igreja Adventista
colocam livros de graça em cada casa, no mundo inteiro. Isso é chamando, está fazendo um trabalho que Noé fez 120 anos, e hoje o povo, o pregador do Evangelho, está fazendo. Quantas pessoas pregam a verdade aí nas redes sociais e o povo nem curte, nem ouve, nem nada. As pessoas não têm mais tempo, está numa correria tremenda. Mas Deus está à tua espera, a minha e a tua espera, para que nós possamos buscar o nosso Deus. Então essa palavra não é para te chatear, não é para nada, é para te orientar. Que nós precisamos buscar essa palavra antes que seja tarde demais. Espero que você gostou. Dá o seu joinha, né? Inscreva no canal se você não é inscrito e também compartilhe com seus amigos. Chega mais perto, chega mais perto.